Vamos ter agora, então, a continuidade do concurso público de provimento de professor do Magistério Superior, vaga MC 047, Farmacologia, Pesquisa Translacional em Doença Não Transmissível. E agora a gente vai ter, então, a apresentação da prova didática do candidato Humberto Musi Filho, em abordagem terapêutica de doenças oncológicas. Humberto, são 10h26, então, você. Obrigado. Bom dia a todos. Venho apresentar então a aula intitulada Abordagens Terapêuticas das Doenças Oncológicas, Estratégias Farmacológicas Atuais e Potenciais de Inovação com ênfase em terapias-alvo. É importante colocarmos aqui no início da aula, inicialmente o QR Code aqui da ementa da disciplina está aqui ao lado para quem quiser escanear. O objetivo da aula, basicamente, é apresentar as principais estratégias farmacológicas no tratamento do câncer, diferenciar as terapias convencionais das terapias-alvo e discutir novas abordagens terapêuticas. Vamos ter um períodozinho introdutório na aula, a apresentação das terapias convencionais, focando principalmente na quimioterapia, passando depois pelas terapias-alvo e conceituando as principais abordagens, também chegando às inovações e tendências futuras e com uma conclusãozinha lá na parte final. Então, é importante, primeiro, peço para que os alunos baixem o Socrative, dependendo do sistema operacional do seu telefone celular, e que a gente possa, no final da aula, saber, né, diferenciar a quimioterapia convencional e as terapias-alvo. Em relação às terapias-alvo, definir, saber entender a precisão no tratamento ao atacar mecanismos específicos do câncer. Em relação à imunoterapia, considerando o sistema imunológico como aliado no tratamento. E em relação à inovação, o uso da medicina de precisão e de novas tecnologias, moldando o futuro da oncologia. Bom, conceituando o câncer não é uma doença, é um conjunto de doenças, de aproximadamente 100 doenças malignas que têm em comum o crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos adjacentes ou mesmo órgãos à distância. Essas células, elas são capazes de dividir-se de forma bem rápida, tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores que podem espalhar-se para outras regiões do corpo no fenômeno que se conhece como metástase. Como podemos observar aqui nessa figura do ciclo celular, apesar de ocupar metade do diagrama, a mitose, né, os processos que compreendem a mitose, eles duram, num ciclo de 24 horas, aproximadamente 30 minutos. E ele vai estar, esse ciclo, bastante acelerado nas células cancerosas. Então, é importante saber aqui, observar quais são as etapas do ciclo celular e, principalmente, ter atenção nas etapas que compreendem a mitose. Os cânceres, né, podem ser conceituados de acordo com o tipo do tecido de origem. Então, por exemplo, no tecido epitelial, a gente tem, por exemplo, o carcinoma e o adenocarcinoma. Nos tecidos conectivos e no osso, por exemplo, os fibrosarcomas, osteosarcomas, entre outros, aqui no caso da gordura, o liposarcoma. No tecido linfóide, nas células sanguíneas, a gente tem as leucemias e os linfomas Hodgkin e não Hodgkin. E nos tecidos do sistema nervoso, por exemplo, glioblastomas, neurofibrosarcomas, entre outros. Em relação à saúde pública, é importante saber que o câncer no Brasil e na América de forma geral, ele é a segunda causa-mortes, perdendo apenas hoje para as doenças cardiovasculares. E ele é um bom indicativo da desigualdade social, já que ele impacta basicamente, né, de forma mais decisiva, populações carentes. Para alguns de vocês que andaram vendo aqui a luta feliz, né, da Preta Gil em tentar sobreviver agora, né, a cantora Preta Gil, mas ela despendeu uma quantidade de dinheiro e uma questão de tratamento que é inimaginável para uma pessoa de classe média, classe baixa no Brasil. Em função das diferentes regiões do país, basicamente podemos observar que os cânceres de mama, de próstata, colo retal e uterino são hoje as principais formas prevalentes do câncer no país. E em relação aos desafios,
podemos observar, então, como eu comentei, o acesso desigual aos serviços de saúde no tratamento do câncer, a falta de infraestrutura e a necessidade crescente de investimentos em pesquisa, que podemos observar, inclusive, no país recentemente, que é uma coisa que está faltando em relação a isso. Apesar de alguns estudos, mais à frente eu vou mostrar, alguns estudos específicos para eles estão sendo bastante estimulados. A falta em relação ao acesso, a falta do acesso, a falta da infraestrutura em algumas regiões e mesmo barreiras geográficas, econômicas e sociais. Em relação ao diagnóstico, a dificuldade na detecção precoce, além da falta de campanhas efetivas em termos governamentais para a prevenção e tratamento do câncer, além do estilo de vida pouco saudável, né? A população economicamente ativa está sendo sempre submetida a questões de estresse e isso dificulta, o estilo de vida dificulta, então, na prevenção do câncer. Em relação aos desafios de tratamento, necessidade de investimentos contínuos em pesquisa, a demora na oferta das terapias, além dos custos elevados destas. Como eu comentei agora há pouco, os tumores que são, né, a forma celular do câncer, eles não necessariamente serão todos câncer, né? Então, a gente tem, por exemplo, tumores benignos, que basicamente são esféricos e bem definidos, têm bordas bem delimitadas, têm um padrão de crescimento lento e podendo ser estabilizado, não são capazes de gerar metástase, são células bem diferenciadas e que mantêm, né, uma função tecidual normal, como a gente pode observar aqui nesse diagrama da direita. Enquanto que os tumores malignos, né, as neoplasias malignas, elas têm uma forma totalmente irregular, com essas características que podem ser observadas aqui nessa tabela, indicando, então, parte, né, das suas características de malignidade. O processo de metástase, de forma resumida, basicamente, ela vai gerar, então, uma transformação celular, induzindo angiogênese, ou seja, diferenciação e crescimento, né, e formação de novos vasos sanguíneos, com motilidade e invasão, ou a penetração, então, chegando, então, por embolismo e na circulação ao pulmão, ou a presença em capilares, levando também à formação de microambientes alterados, que vão levar, então, a novas angiogêneses e aí, sim, a metástase acontecendo. Em relação ao panorama do câncer, como uma célula normal, ela pode se tornar uma célula cancerosa. Basicamente, a partir de estímulos que vão desde o metabolismo desregulado, até mesmo processos inflamatórios, agentes biológicos, mas também exposição, por exemplo, à radiação, mutações genéticas, agentes químicos carcinogênicos, além também de outros eventos que podem levar, então, a essa transformação, desregulando, por exemplo, o ciclo celular, alterando a sinalização celular, a resistência a células de morte, a imortalidade dessas células. As células, então, elas vão tender a não morrer, elas vão receber sinais para que elas não morram, o escape, né, do sistema imune, a geração das metástases, como a gente comentou agora, a angiogênese ininterrupta e a heterogeneidade dos tumores com evasão, né, de fatores supressores de crescimento. Então, de forma resumida, esses fatores estão colocados nesse quadro e, basicamente, uma informação nova também, a ativação de oncogênes e proto-oncogênes, que são características comuns na geração desses tumores. Além disso, também a supressão de genes supressores tumorais dos mais diversos, como inibidores de sinases, CDK, P15 e por aí vai. Levando também, além disso, a uma predisposição genética também como um fator também de geração de tumores. Alguns dos oncogenes importantes vão basicamente codificar fatores de transcrição nuclear, codificar receptores que podem sofrer mutação ou mesmo codificar proteínas que vão transduzir sinal, que vão levar, então, à codificação de proteínas de reparo de DNA. Enquanto que os genes supressores de tumor, como, por exemplo, o receptor de TGF-beta, BRCA1 e AP53, vão ter funções como inibição do crescimento celular, inibição da transdução do sinal proliferativo, inibição do crescimento e da multiplicação celular, esses sinais bloqueados, no caso, na geração dos tumores.
Em relação às terapias convencionais, eu comentei lá no início que eu vou falar muito rapidamente delas, principalmente da cirurgia e da radiação, vou dar mais atenção à quimioterapia, mas é importante mencionar que as cirurgias são bastante utilizadas em quadros em que não ocorre ainda metástase e em caso de leucemias, por exemplo, no caso de transplante de medula. Em relação à radiação, por exemplo, ela pode ser utilizada com radiação gama ou radiação X, e mesmo de forma local em alguns casos, também ainda é uma terapia bastante utilizada, mas que já estava sendo colocada de lado. No entanto, alguns avanços aconteceram em relação a elas. Já se sabe hoje que a radiação ela pode ser empregada de forma mais local e, com isso, diminuindo os efeitos adversos que ela vinha causando, né, nos últimos anos. Em relação às cirurgias, as operações hoje são bem menos invasivas. Existem hoje métodos ablativos, como, por exemplo, o uso de calor, de gelo e de ondas de som para poder destruir os tumores, além também do uso da terapia hormonal, que a gente vai dar mais destaque um pouco mais à frente na aula. Então, de forma geral, esses fatores como obesidade, o envelhecimento, radiação, consumo de álcool, hormônios, entre outros, vão ser capazes, então, de causar, né, o fenótipo do câncer. Nesse momento, nesse primeiro momento, a gente tem aqui um conjunto de abordagens que a gente vai falar na aula, mas inicialmente eu vou dar foco na abordagem tradicional. Já falamos um pouquinho aqui, por exemplo, da radiação, mas a gente vai dar mais atenção agora à quimioterapia, que é basicamente o uso de fármacos citotóxicos para tratar o câncer. É necessária na maioria dos tratamentos. A cirurgia e a radiação sozinhas, elas são capazes de tratar no máximo 1/4 dos pacientes que são portadores do câncer. Então, a quimioterapia acaba sendo útil nos outros casos, mas o tratamento monoterápico provoca somente regressão da doença, não a cura. Então, é muito comum, muito normal imaginar que numa doença multifatorial, com tanta diversidade de fenótipos diferentes, né, de quadros diferentes de doença, é muito normal imaginar, então, que a gente faça uma associação de fármacos ou até mesmo de métodos. Então, a quimioterapia, basicamente, ela vai atacar a célula tumoral, impedindo, então, o crescimento, né, dos vasos sanguíneos, ou seja, impedindo a angiogênese, impedindo a divisão celular, gerando morte celular espontânea e alterando a divisão celular e as estruturas dessas células. Então, o princípio básico da quimioterapia consiste, olhando para os alvos, em induzir estresse oxidativo, né, estresse celular, desculpa, suprimindo as células de defesa desses tumores, iniciando, a apoptose e matando as células cancerosas, com os objetivos de remissão completa, do prolongamento da vida e da sua qualidade, e tentando impedir a recorrência e tentando gerar um conforto para o paciente. No entanto, a quimioterapia tradicional carece da falta de seletividade. Com alguma dificuldade, né, em poucos casos, a gente tem, então, uma seletividade na atuação em células tumorais se comparadas com as células normais. Então, é muito fácil observar diversos efeitos adversos, principalmente em células com alta taxa de divisão celular. Trazendo de novo a figura do ciclo celular, podemos observar alguns dos agentes quimioterápicos utilizados na clínica. Alguns deles não são seletivos para algumas fases do ciclo celular, como, por exemplo, os agentes alquilantes e os compostos de platina. Alguns já são mais seletivos, como os taxanos e os alcaloides da vinca, e a gente vai falar um pouco deles, né, de cada um desses grupos agora, a partir de agora. Em relação à quimioterapia, como a gente tem pouco tempo aqui nessa exposição, eu vou falar muito rapidamente dos efeitos adversos e praticamente não falarei de farmacocinética. Mas eu vou dizer que, de forma geral, um dos principais problemas do tratamento quimioterápico hoje é a resistência, né? Então, podemos observar aqui que a resistência, basicamente devido à mutação e à formação de proteínas de resistência a múltiplas drogas, como, por exemplo, a glicoproteína P,
ela é induzida no tumor. Então, como isso acontece? Basicamente, fármacos que são absorvidos, né, pela célula são novamente expulsos por essa glicoproteína P, que é uma proteína que tem uma atividade ATPásica associada. Então, essa expulsão, né, por essas bombas de refluxo acontece com alguns desses fármacos quimioterápicos sendo expulsos, né, da célula, indo para o meio extracelular. Não só a glicoproteína P é a principal proteína de refluxo, mas existem outras proteínas de resistência a múltiplas drogas também expressas. Basicamente, a resistência pode ser minimizada com tratamentos de curta duração, intensivos, intermitentes e, eventualmente, com associação de fármacos. E também vale mencionar aqui que não é o único mecanismo de resistência no tratamento quimioterápico. Existem, por exemplo, algumas proteínas que podem ser expressas para dificultar, então, a ação desses agentes, como, por exemplo, desalquilação, por exemplo, que acontece em células tumorais. Como eu comentei rapidamente, a gente tem pouco tempo, então eu vou falar muito resumidamente dos efeitos adversos, basicamente divididos em quadros precoces, como náuseas e vômitos, por exemplo, surgindo após 3 dias aproximadamente do tratamento, imediatos de 1 a 3 semanas, e o principal deles é a mielossupressão, mas também a gente pode ver imunossupressão, por exemplo, uns efeitos mais tardios, como, por exemplo, a miocardiopatia, alopécia e imunossupressão também, e ultratardios, como, por exemplo, infertilidade, carcinogênese e mutagênese. Nesse caso específico, por causa da não seletividade dos fármacos em relação ao ciclo celular que eles afetam. Então, os fármacos se tornam muito tóxicos e eles podem induzir a formação de novos tumores. A gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho. Então, algumas medidas para poder minimizar isso: o uso de citoprotetores, a perfusão local, como, por exemplo, o sarcoma no braço, a remoção da medula óssea do paciente antes do início do tratamento e depois a reinserção, né, a readministração dessa medula. E, além disso, uma promoção da diurese intensa, principalmente quando o fármaco é nefrotóxico. Então, estimula-se o paciente para que ele faça bastante ingestão de água para que esse fármaco não se acumule no tecido renal. Além disso, o ácido folínico, por exemplo, e o filgastrin são opções interessantes para minimizar um pouco esses efeitos adversos. Então, entrando nos grupos agora, e a gente vai falar pelo tempo muito rapidamente de cada um deles, os agentes alquilantes basicamente foram descobertos na primeira e na Segunda Guerra Mundiais, com a exposição dos soldados ao gás mostarda, que era uma arma química na época, ainda utilizada. Esses soldados expostos, eles revelavam, né, leucopenia, uma redução dos glóbulos brancos, né? E essas leucemias, né, nas leucemias, a redução dos glóbulos brancos gera uma melhora no paciente. Então, alguns derivados do gás mostarda, né, que são as mostardas nitrogenadas, começaram a ser sintetizadas nos anos 40, mostrando-se, então, promissoras no tratamento do câncer. Os principais mecanismos, basicamente, vão consistir numa alquilação, por exemplo, desses agentes no DNA, inibindo a replicação do DNA, ou mesmo a depurinação, que vai levar, então, à geração de um DNA defeituoso e, consequente, morte celular. Os principais fármacos da classe são as mostardas nitrogenadas, como eu comentei, a ciclofosfamida aqui presente é o principal fármaco desse grupo. As nitrosureias, por exemplo, como a carmuxina, entre elas também as aziridinas e os alquilsulfonatos, que são utilizados, podem ser utilizados em associação com outros fármacos no tratamento do câncer. Como eu comentei agora há pouco, eles são ciclos celulares inespecíficos. E se eles podem atuar principalmente tanto na fase G1, tanto na fase S. Com isso, eles acabam sendo mais tóxicos, principalmente quando as células estão em divisão mais rápida, né? Ou seja, em tecidos com geração dessa divisão mais rápida. Além de serem tóxicos, eles são mutagênicos ou carcinogênicos. Então, esse tratamento com esses fármacos de forma prolongada, ele pode induzir a formação de novos tumores de forma mais tardia. Os complexos de platina, como, por exemplo, a cisplatina e a carboplatina, que tem um pouco menos efeitos adversos do que a cisplatina,
vão ser utilizados em uma grande variedade de tumores, como, por exemplo, tumores sólidos, câncer coloretal, por exemplo. Basicamente, o mecanismo de ação é a ligação à guanina no DNA. Com essa ligação à guanina, ela vai, então, tender a fazer uma ligação cruzada nas fitas de DNA, inibindo a polimerase e, com isso, induzindo citotoxicidade nesse tumor. Os antimetabólitos são fármacos que interferem na disponibilidade de precursores normais, tanto de purinas, por exemplo, como a guanina e a adenina, ou as pirimidinas, citosina, timina e uracila. Eles vão inibir a síntese dos nucleotídeos, competindo com eles na síntese do DNA e do RNA. Atuam diferente dos outros dois fármacos, dos outros dois grupos de fármacos, atuam especificamente na fase S do ciclo celular, sendo fármacos ciclo celular específicos. Basicamente, eles podem ser antagonistas do ácido fólico, análogos de purinas e análogos de pirimidinas. Em relação ao ácido fólico, é importante dizer que ele tem um papel central em uma variedade de reações metabólicas envolvendo transferência de unidades de carbono e ele é essencial para a multiplicação celular. Então, antagonizar o ácido fólico numa célula tumoral é um alvo interessante para o tratamento. Então, o metotrexato é o principal fármaco aqui dessa classe, bastante difundido na clínica. Já os antimetabólitos como análogos de purina, a gente tem então aqui a purina sendo, basicamente sendo um análogo ou de adenina ou de guanina, e a gente tem aqui a mercaptopurina como o principal fármaco dessa classe. Enquanto que os análogos de pirimidina, os análogos de citosina, timina ou uracila, estão aqui presentes e a 5-fluorouracila é o principal fármaco dessa classe. Já os antibióticos antitumorais vão ter sua ação principalmente em relação às interações com o DNA, levando à desorganização da sua função. São capazes de intercalar no DNA, inibindo as topoisomerases 1 e 2. A topoisomerase 1 que se liga apenas em uma fita de DNA, a topoisomerase 2 que se liga nas duas fitas. Podendo também produzir estresse oxidativo celular. E a gente vai ver isso daqui a pouco num exemplo. Então, o principal fármaco dessa classe de antraciclinas, no caso dos antibióticos tumorais, é a doxorubicina, também bastante utilizada na clínica. E a doxorubicina, basicamente, ela vai atuar por estimulação da formação do ânion superóxido, com a formação, por exemplo, de radicais hidroxila a partir desse seu efeito celular. Mas também ela é capaz de inibir a topoisomerase tipo 2, e, além disso, intercalar diretamente nas fitas de DNA, gerando também com isso um outro efeito citotóxico sobre o tumor. Já a bleomicina, ela também é capaz de interferir sobre o estresse oxidativo do tumor, gerando, então, uma formação aumentada de radicais superóxidos de hidroxila, rompendo, com isso, a fita de DNA e causando, então, a sua citotoxicidade a partir dessa ação. Já a mitomicina C, também um outro antibiótico antitumoral, que basicamente vai promover alquilação nas fitas de DNA e, por esse mecanismo, ela é capaz de gerar, então, a sua citotoxicidade. Passando para os inibidores de mitose agora, que são ciclo específicos, temos os alcaloides da vinca, vincristina, vinblastina e vinorelbina são os representantes dessa classe. Eles são produtos oriundos da vinca, que é o produto natural, é a planta de origem do produto natural, que é conhecido comercialmente como oncovin. E a ação desses fármacos, basicamente, ocorre em cima dos microtúbulos. Então, os microtúbulos eles precisam estar num equilíbrio dinâmico de polimerização e despolimerização. Os alcaloides da vinca eles vão atuar basicamente impedindo a polimerização aqui dos microtúbulos, impedindo então a formação do fuso mitótico, dissolvendo esse fuso mitótico na anáfase. Com isso, bloqueando então o crescimento, a mitose nesse processo. Já
Os taxanos, como, por exemplo, o paclitaxel e o docetaxel, que é um pouquinho mais potente que ele, esses fármacos derivados do teixo do Pacífico vão fazer um mecanismo pelo outro lado do equilíbrio, ou seja, eles vão impedir, então, a despolimerização dos microtúbulos, bloqueando, né, congelando a célula na anáfase, a célula tumoral na anáfase. Fazendo isso, eles também vão ter o seu efeito citotóxico. Passando para os inibidores de topoisomerase, como as camptotecinas, basicamente a gente temos aqui o irinotecano e o topotecano, que vão atuar basicamente sobre a topoisomerase do tipo 1. Vão impedir, então, né, a reorganização, né, e a replicação do DNA nessa fase do corte, impedindo, então, e gerando impedindo o crescimento celular, gerando citotoxicidade para esse tumor. Enquanto que os derivados de podofilotoxina, como, por exemplo, os etoposídeos, eles vão atuar sobre a topoisomerase do tipo 2, desestabilizando esse complexo hidrolisável persistente, levando a quebras irreversíveis na fita dupla do DNA. É importante, então, mencionar, de posse de todos esses grupos de fármacos, que o tratamento ele pode ser feito numa associação e deve ser feito numa associação de fármacos. Alguns dos tratamentos preconizados aqui, por exemplo, para o linfoma não Hodgkin, vão incluir a ciclofosfamida, a doxorubicina, a vincristina e a prednisona como um corticoide para diminuir inflamação associada. Temos também aqui a associação para mieloma, que vai incluir a vincristina e a ciclofosfamida, por exemplo. Para linfomas, a ifosfamida e a mitoxantrona. E no câncer de esôfago, a epirubicina e a cisplatina, por exemplo. Esses ciclos, basicamente, eles devem ocorrer nesses ciclos de administração, imaginando que o crescimento tumoral ele vai ocorrer, né? Então, a cada ciclo de tratamento de fármacos, cerca de 3, 4 dias de tratamento vão matar cerca de 99% dos tumores, mas ele vai deixar ainda alguma coisa que ele não vai conseguir alcançar. Nisso se faz um descanso de 21 dias para o paciente, também em função dos efeitos adversos, num ciclo aqui de aproximadamente um mês. Quando esses tumores voltarem a crescer, reinicia-se o período de 7 dias de tratamento. Faz-se um novo ciclo de descanso, um novo ciclo de tratamento. 3, 4 ciclos podem ser suficientes para a morte, né, para tentar a remissão total dos tumores. Claro que os pacientes depois eles vão precisar ser acompanhados para que isso para que possa se dizer que o tratamento foi bem sucedido. Eu deixei aqui um último protocolo de propósito, que é o protocolo para o câncer de mama. Caso na biópsia da mama ele faça uma marcação negativa para receptor de estrogênio, o tratamento, por exemplo, pode ser feito com 5-fluorouracila, epirubicina e a ciclofosfamida. Mas se houver marcação positiva para receptor de estrogênio ou de progesterona, esses fármacos podem ser utilizados ainda, mas em conjunto com os anti-hormônios. Então, basicamente, os anti-hormônios vão atuar sobre tumores estrogênio ou testosterona dependentes. Basicamente, podem ser hormônios responsivos, ou seja, o tumor vai regredir com tratamento com hormônio específico, ou dependente, o tumor regrediria com a remoção do estímulo tumoral, ou mesmo nos dois casos. Opções de tratamento são a cirurgia, então, no caso do câncer de próstata ou de mama, a remoção parcial ou total desses órgãos, ou mesmo com fármacos, por exemplo, como, por exemplo, no caso do câncer de mama, o tamoxifeno. Tamoxifeno, que é do grupo dos antiestrogênios e inibidores de receptor de estrogênio. Não só o tamoxifeno, mas também o fulvestranto e o raloxifeno, que vão atuar basicamente impedindo a ligação do estrogênio ao seu receptor nuclear, o receptor de estrogênio. Já os antiandrogênios, e aqui a gente tem a flutamida como o principal representante da classe, podem ser utilizados no tratamento do câncer de próstata. No caso aqui da enzalutamida, que é um outro fármaco desta classe, a ação principal dela é impedir a testosterona de se ligar ao receptor de androgênio,
tanto no citoplasma e mesmo quando esse receptor é translocado para poder ativar a replicação de DNA no núcleo celular. Então, ela vai bloquear essa ligação ao receptor. Enquanto que a abiraterona pode atuar basicamente impedindo, né, a síntese testicular e adrenal dos androgênios, também de forma mais à frente, impedindo também a ligação dos androgênios ao seu receptor em nível citoplasmático. Já os inibidores de aromatase são úteis, já que esta enzima aromatase ela é responsável pela síntese extra-suprarrenal de estrogênio a partir da androstenediona ou da testosterona em tecidos não fora, né, das suprarrenais. E como, por exemplo, em mulheres na menopausa, por exemplo, a síntese do estrogênio extra-suprarrenal ela é importante, o tratamento, né, esses fármacos, por exemplo, em tumores estrogênio dependentes para mulheres nessa idade, esses fármacos são boas alternativas terapêuticas. Basicamente, nessa síntese ocorrendo, né, no tecido hepático, adiposo, muscular e outros, e os inibidores vão, com isso, inibir a síntese do estrogênio. Os principais fármacos da classe, os não esteroidais, o anastrozol e o letrozol, e os esteroidais, por exemplo, representados aqui pelo hexamestano. Já os antagonistas do receptor do hormônio estimulante de gonadotrofinas, eles vão atuar, então, dessensibilizando, né, a hipófise, inibindo a liberação do hormônio folículo estimulante e do hormônio luteinizante, com ação final sobre a diminuição da síntese de androgênios e de estrogênios. A leuprolida e a gozerrelina são os principais fármacos aqui dessa classe, que vai ser utilizada, nesse caso, para esse tipo de terapia. Então, a gente fechou, como eu comentei agora há pouco aqui, a terapia tradicional, e a gente vai começar, então, a descer um pouco essa figura, olhando agora para as terapias-alvo, focando principalmente nos inibidores de sinases e nos anticorpos monoclonais. Bom, em relação, então, à terapia-alvo, é importante frisar que ela vai atuar para personalizar o tratamento. Então, o tratamento vai tender a ter mais a cara do paciente e não um protocolo feito para um grande conjunto de pacientes. Ela é uma abordagem inovadora para o tratamento do câncer, basicamente consistindo no ataque às células tumorais de forma precisa e personalizada. É importante também mostrar aqui e indicar aqui que o ataque às células saudáveis não é tão pronunciado como acontecia na terapia convencional. Diferente da quimioterapia tradicional, a terapia-alvo identifica e bloqueia moléculas específicas essenciais no crescimento tumoral. E o objetivo principal é tratar o câncer de maneira mais eficaz, com mínimo impacto nas células saudáveis. Um exemplo dessa classe são os inibidores de tirosina sinase. Tirosina sinase que consiste numa família de enzimas que vai realizar a fosforilação da tirosina e vai estar envolvida em diversos processos importantes no interior celular, induzindo, né, uma intensa cascata de transdução de sinal. Os inibidores eles vão atuar em diferentes pontos dessa cascata, impedindo, por exemplo, a formação na via das MAP-quinases e mesmo, por exemplo, na via do GDP, entre outros momentos em que ocorre essa atuação. Alguns fármacos utilizados nessa classe são o imatinib e o dasatinib, por exemplo, utilizados no tratamento da leucemia mieloide crônica. O erlotinib, por exemplo, utilizado no tratamento do câncer pulmonar e de células pequenas. O sorafenib e o sutinib, utilizados no carcinoma renal, por exemplo, e também em tumores do trato gastrointestinal. Basicamente, são fármacos administrados, né, por via oral, que já facilita a adesão ao tratamento,
com efeitos adversos menos graves do que na terapia convencional, mas que ainda aparecem, como, por exemplo, a mielossupressão e a hipertensão arterial associada principalmente ao tratamento com sorafenib e o sutinib. Interações farmacológicas basicamente em cima do metabolismo do citocromo P450, metabolismo hepático, com ainda também um destaque aqui para a varfarina por deslocamento de proteína plasmática. Algum monitoramento deve ser feito, como, por exemplo, do painel metabólico, da pressão arterial e mesmo do hemograma. E alguns cuidados devem ser tomados também, já que, por exemplo, alguns desses fármacos são capazes de induzir arritmia cardíaca. Então, é importante esse cuidado, além de, por exemplo, também no caso do imatinib, desenvolvimento de insuficiência cardíaca em casos raros. Em relação aos anticorpos monoclonais, que são anticorpos específicos, eles vão ter como alvo um único antígeno, um único epítopo. Eles são também uma nova fronteira para obtenção de fármacos aplicada, né, na farmacologia antitumoral. Os alvos são específicos, né, como eu comentei, vão tender a gerar menos efeitos adversos. E uma curiosidade das aulas de biologia celular, de biotecnologia, desculpa, é que quanto menor o potencial imunogênico, mais humanizado esse anticorpo vai estar. É importante aqui a gente colocar, né? Então, a partir de agora, quando formos falar dos nomes dos anticorpos, se esses anticorpos terminam com Zumab ou Umab, eles vão ser mais humanizados e vão ter menos efeitos potenciais imunogênicos, né? Menos efeito imunogênico, se comparado, por exemplo, com os Ximabs, ou mesmo os Omabs, os Omabs. Então, aqui uma tabelinha para tentar resumir rapidamente, até em função do tempo que temos. Em função dos antígenos alvos, a gente já tem aqui alguns dos anticorpos já utilizados na clínica, alguns ainda sob patente, outros não, como, por exemplo, aqui o bevacizumab, por exemplo. E aqui a gente tem as indicações clínicas, como, por exemplo, melanoma, linfoma Hodgkin, tumor gástrico, e aqui a empresa farmacêutica que o gerou. Essa tabela ainda continua aqui para o outro lado, né, mostrando aqui, da mesma forma, muitos desses anticorpos ainda sob patente e algumas das indicações, como, por exemplo, leucemia e câncer de mama. Em relação ainda aos anticorpos, o rituximab, por exemplo, é utilizado no tratamento de linfomas e da leucemia e tem como alvo o CD20. O trastuzumab, por exemplo, tem como alvo o receptor de crescimento epidermal humano do tipo 2 e é utilizado no câncer de mama. O cetuximab, o panitumumab, utilizados tem como alvo o receptor do fator de crescimento epidermal. E o bevacizumab, utilizado, né, tem como alvo o fator de crescimento endotelial vascular. Outros anticorpos ainda utilizados também, o alemtuzumab, o atezolizumab e o tositomumab, utilizados em também outras aplicações. Não só para câncer, mas também existem outros usos, como a doença inflamatória intestinal, psoríase, artrite reumatoide e mesmo na Covid-19. Então, esses fármacos diferentes dos inibidores de tirosina sinase, todos eles administrados por via intravenosa, o que já dificulta um pouco a adesão a esse tratamento. Efeitos adversos, de forma geral, a gente tem aqui miocardiopatias, hipertensão arterial, urticária, mas todos eles numa proporção menor do que no tratamento quimioterápico tradicional. Uma interação farmacológica importante é do rituximab com a cisplatina pela questão da nefrotoxicidade. O hemograma, a pressão arterial e mesmo a questão, por exemplo, da proteinúria devem ser monitorados com alguns desses fármacos, né? E as observações são importantes aqui, principalmente na reativação da hepatite B com rituximab, por exemplo. O trastuzumab não deve ser utilizado, por exemplo, para pacientes grávidas, entre outras precauções importantes. Então, voltando para esse quadro,
Focamos agora nas proteínas-alvo e a gente vai começar a olhar um pouco agora da inovação, tanto em terapias emergentes, tanto focando também na medicina de precisão, e a gente vai misturar um pouco essas abordagens a partir de agora. Vamos começar, por exemplo, com os inibidores dos checkpoints imunológicos que chamaram a atenção da academia sueca, que conferiu o prêmio Nobel em 2018 para James Allison e Tasuku Honjo, que estudaram, então, esses checkpoints imunológicos, que consistem, basicamente, em alvos no tumor. O tumor, então, ao fazer uso, né, de PD-1 e PDL-1, o PD-1 na célula T e o PDL-1 no tumor, existe, então, a ligação desse tumor à célula T, impedindo, então, a ação da célula T em reconhecer o tumor como um agente tóxico ou nocivo para o organismo. Então, ao fazer essa inibição, né, desligar esse sinal na célula T, ele não é reconhecido e ele consegue se espalhar. Os inibidores desses alvos de PD-1 e PDL-1, por exemplo, são capazes, então, de restabelecer esse sinal, fazendo que essa célula T possa atacar a célula tumoral. Esses inibidores seriam, né, são novos fármacos que ativam o sistema imunológico para combater células cancerígenas, sendo, então, uma forma de imunoterapia. Basicamente, bloqueando a ligação entre as proteínas do checkpoint e as proteínas parceiras, né, impedindo que o sinal de desligado da célula T seja enviado e permitindo, assim, que essas células T matem as células tumorais. Tem como vantagens o tratamento em diversos tipos de câncer, como melanoma, cancro de pulmão, cancro de rim, cancro de bexiga, cancro de cabeça e pescoço e linfoma de Hodgkin. E possuem, né, geram um aumento significativo tanto do tempo de vida, tanto da qualidade de vida do paciente. Tem como desvantagens alguns poucos efeitos secundários, como fadiga, tosse, náusea, perda de apetite, erupções cutâneas, mas cá entre nós, efeitos bem menores se a gente comparar com a quimioterapia tradicional. Eles podem causar também efeitos inflamatórios que afetam qualquer órgão, mas aqui existe um efeito problemático, né? Eles podem gerar uma cascata imprevisível em relação a doenças autoimunes, eventos autoimunes, então eles demandam, então, a monitorização desse paciente. Então, em relação aos antígenos alvo desses checkpoints, né? Nesses checkpoints, temos o PD-1, que vai interagir com PDL-1 e PDL-2, diminuindo a produção de citocinas e a expressão das proteínas de sobrevivência, contribuindo para a prevenção de doenças autoimunes. Os fármacos inibidores são o pembrolizumab e o nivolumab. Já a PDL-1, por exemplo, está presente nas células normais e cancerígenas. A ligação da PDL-1 com o PD-1 impede, como a gente viu naquela figura, que as células T matem as células tumorais. O principal fármaco aqui dessa classe é o atezolizumab. Enquanto que CTLA-4, por exemplo, vai transmitir um sinal inibitório para os linfócitos T, regulando negativamente a sua ativação, e com isso o fármaco, né, que pode ser utilizado para bloquear a CTLA-4 é o ipilimumab. A terapia epigenética também é uma alternativa interessante, nesse caso aqui em estudos clínicos um pouco mais avançados, mas ainda não totalmente disponível na clínica para uso. Vai utilizar fármacos que atuam no epigenoma, com alterações epigenéticas sendo reversíveis e podendo ser alvos de terapias. Basicamente, esses fármacos vão atuar ou por normalizar os status de metilação ou de acetilação, atuando sobre DNA metiltransferase, uma enzima que regula o status de metilação, ou as histonas desacetilases, que vão regular os status de acetilação. A terapia combinada, nesse caso, é interessante, pode, inclusive, ser associada com cirurgia, fármacos epigenéticos, radioterapia, até mesmo quimioterapia tradicional e mesmo terapias de delivery direcionadas, como a gente vai mostrar daqui a pouquinho, o que elas são. Então, basicamente, quando a gente pensa na genética clássica, a gente está falando, então, de mutação do DNA, que vai levar, então, uma recombinação e uma transposição em sequências do DNA,
Quando a gente vai falar da epigenética, a gente tem, por exemplo, uma metilação do DNA ou mesmo uma acetilação em cima da cauda de histona associada, então, ao DNA. Então, essas alterações são alvo, então, nesse tratamento, nesse tipo de tratamento. Então, alguns dos exemplos de fármacos utilizados: o vorinostat, por exemplo, para tratar linfoma cutâneo de células T, o panobinostat, utilizado para tratar mieloma múltiplo, a romidepsina para tratar linfomas e a azacitidina, por exemplo, para tratar leucemia mieloide aguda e síndrome mielodisplásica. São menos tóxicos do que a quimioterapia tradicional, de forma geral, podendo ser utilizados, como eu já mencionei, na quimioterapia tradicional e com fármacos direcionados. No entanto, eles têm altos níveis de toxicidade quando utilizados em monoterapia. Então, eles demandam um tratamento combinado. Os ensaios clínicos, eles mostram, então, que em conjunto, né, em associação, eles possuem, né, resultados bem interessantes que pode indicar, então, a adoção desses fármacos futuramente na clínica. Uma abordagem nova agora, e para quem é mais atento com as notícias, viu inclusive nessa semana uma novidade: a terapia com células T com receptor de antígeno quimérico, a CART, as células CART, que vão ser utilizadas para projetar essa proteína chamada receptor de antígeno quimérico. Essa proteína ela é projetada para prender um alvo encontrado numa célula, acionando a célula imune para atacá-la e para destruí-la. Então, fixa esse alvo e permite, então, que esse alvo seja reconhecido pela célula T, para que a célula T ataque o tumor. Atualmente, nos Estados Unidos, 7 terapias estão aprovadas desde 2017, todas em fase 1 ou 2, e alguns dos primeiros receptores da terapia CAR-T já estão livres, né? Receptores que eu falo, pacientes, estão livres da terapia do câncer há mais de uma década. O principal exemplo saiu agora, 3 dias atrás, a reportagem que a Nature mostrou de uma menina de 17 anos tratada com essa terapia já há 10 anos, e essa menina com câncer infantil, na época era um linfoma. Essa menina, então, ela está livre nesse momento de tumores. Então, aqui a gente tem nessa figurinha aqui, né, uma projeção do que seria uma célula CAR-T atacando, então, o tumor. Isso aqui não está só nos Estados Unidos, não. No Brasil, na USP, um estudo que envolve 5 hospitais de São Paulo, principalmente o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e também de Ribeirão Preto. Já tem um estudo que começou no ano passado, com 81 pacientes, e a gente espera que eles vão ter bons resultados em breve. Uma outra abordagem é a edição do DNA e a terapia gênica, basicamente seriam utilizados no tratamento de câncer para modificar e identificar genes associados à doença. Ainda é uma terapia em estudos pré-clínicos, então ela está ainda numa fase um pouco mais inicial. Basicamente, edição de DNA utilizando a tecnologia do CRISPR-Cas9 para identificar e modificar genes associados ao câncer, podendo ser utilizadas também terapias direcionadas de delivery que podem ser mais precisas e eficazes e induzir o sistema de reparo de DNA. Já na terapia gênica, ela pode ser utilizada para fornecer uma cópia funcional do gene danificado ou para aumentar a disponibilidade de genes modificadores de doença, ou mesmo para suprimir a atividade de um gene danificado, podendo ser administrada no órgão-alvo numa terapia em vivo, ou mesmo para modificar células retiradas do hospedeiro numa terapia ex vivo. Então, aqui, uma mostra só de como seria essa terapia do CRISPR-Cas9. A gente tem a enzima aqui, a Cas9, a gente tem aqui o uso de um RNA guia. Quando o DNA se liga aqui a esse RNA guia, ele então, esse DNA clivado, então, ele permite, então, a inserção de uma fita de DNA, né, de um fragmento de DNA exógeno, com uma mensagem aqui, então, para induzir, então, a morte do tumor, específica para o tumor. Então, essa é uma das possibilidades, por exemplo, no tratamento via CRISPR-Cas9. Uma outra possibilidade seriam as vacinas de RNA mensageiro, muito populares agora nos últimos 5 anos,
por causa da pandemia da Covid-19. Basicamente, o que aconteceria seria a inserção de um RNA mensageiro exógeno para também matar a célula tumoral. Esse RNA exógeno ele vai ser ofertado, né, a partir do encapsulamento, por exemplo, numa partícula, né, numa pequena nanopartícula. Só que, no entanto, a célula do tumor ele pode reconhecer esse RNA exógeno. Então, a grande sacada, que inclusive conferiu o prêmio Nobel a Katalin Karikó e Drew Weissman no ano retrasado, desculpa, é justamente a substituição da uracila no RNA por uma pseudouracila. Então, aqui a uracila em U, a pseudouracila em Y, ela, com isso, com essa modificação, ela permite que esse tumor não reconheça no caso aqui seria, a gente está falando da Covid-19, mas no caso da terapia do câncer, o tumor não reconheça essa fita de RNA e com isso ela vai induzir uma replicação, não vai induzir então replicação de DNA e vai matar com isso a célula tumoral. Eu falei tanto de nanopartículas e delivery, basicamente elas estão aqui agora mostradas, podendo ser utilizadas, por exemplo, nanopartículas magnéticas diretamente na região tumoral e também submetidas a um campo magnético, por liberação de fármacos com radiação X, por exemplo, e nanofármacos fornecendo sistemas inteligentes de delivery de drogas. Como vantagens, um aumento na concentração diretamente no alvo, com um direcionamento para essa ação. A liberação pode ser controlada, dependendo do sistema utilizado, com melhoria de especificidade, eficácia e tolerabilidade desse tratamento. Vão gerar menos efeitos colaterais negativos do que com a quimioterapia tradicional, o que é uma grande vantagem. No entanto, os desafios ainda vão sempre olhar para a toxicidade, que é um desafio sempre comum no tratamento quimioterápico, melhorando também as estratégias de administração dos fármacos, assim como também da estabilidade do transportador. Então, aqui um exemplozinho mostrando, como eu comentei, estudo pré-clínico. Então, a utilização do fluido magnético com a administração direto em cima do tumor do animal de experimentação. A indução, então, de uma corrente alternada, modificando esse campo magnético com uma elevação de temperatura, levando, então, uma rotação desses nanoímãs presentes que vão atacar, então, o tumor nesse caso. Então, eu espero que, com tudo isso, a gente tenha conseguido compreender as principais estratégias farmacológicas no tratamento do câncer, que saibamos diferenciar, né, como em conjunto, as terapias convencionais e as terapias-alvo, e discutir as novas abordagens terapêuticas e as potenciais inovações. Em relação, né, às comparações, é importante dizer que a quimioterapia e radioterapia atuam de forma ampla, destruindo células cancerígenas, mas também afetando células saudáveis, o que resulta em efeitos colaterais significativos. Já as terapias inovadoras, como as terapias-alvo e a imunoterapia, vão oferecer maior precisão ao atacar mecanismos específicos do câncer ou estimular o sistema imunológico, levando a uma maior eficácia com menos efeitos adversos. As novas abordagens elas vão melhorar a sobrevida do paciente, oferecendo um tratamento mais eficaz, mais duradouro, reduzindo recaída e reduzindo a resistência tumoral. Além disso, né, a menor toxicidade, das terapias-alvos e da imunoterapia vão melhorar a qualidade de vida, reduzindo, então, os efeitos debilitantes em cima dos pacientes e permitindo um cotidiano mais próximo da normalidade. No entanto, apesar desses avanços, existe ainda uma dificuldade bem grande de acesso, né, pelo fato de todas essas terapias serem extremamente custosas, com baixíssima disponibilidade no setor público e critérios rígidos para indicação do paciente para utilizar essa terapia. A necessidade de testes genéticos para identificar pacientes elegíveis pode ser uma barreira em pacientes em países com menos infraestrutura
para a oncogenômica, por exemplo, e políticas de saúde e investimentos em novas tecnologias são essenciais para ampliar o acesso a essas novas terapias. O investimento que o Ministério da Saúde fez no estudo clínico que está ocorrendo na USP atualmente, ele é um investimento bem fora da curva. Não é o normal, infelizmente, quando a gente fala, por exemplo, em investimento em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Então, como eu pedi a vocês lá no início da aula, eu peço que vocês baixem o Socrative rapidamente e escaneiem aqui o QR Code para ir ao questionário da aula, que basicamente é um estudo clínico, paciente que tem um câncer pulmonar, e aí eu vou pedir para que vocês sugiram possibilidades de tratamento para esse paciente. É isso, vou deixar então para que vocês possam fazer o estudo.